Eu segui meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração e escolha, me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Como que a gente consegue lidar bem com os males do mundo? Como que a gente consegue viver num planeta emocionalmente bem, sendo que ainda nele impera muitas vezes uma consciência mais corruptiva, que prioriza o próprio prazer em detrimento dos outros. Um planeta onde impera muitas vezes disputa, competição, onde muitas vezes a gente vê pessoas de mesmo núcleo familiar, pessoas que deveriam agir em consonância de um mesmo ideal, ficarem brigando, discutindo, competindo entre si. Como que a gente consegue viver bem num planeta assim? Como que a gente consegue lidar com o mal de fora, se proteger, se defender? Como que a gente consegue ter uma postura firme para não desanimar, apesar dos problemas, das sombras que nos aparecem? Dependendo do quanto a gente está mais próximo ou mais distante das notícias, dos acontecimentos, a gente vai ter uma influência mais ou menos forte desses acontecimentos na nossa vida. E a gente pode acabar vendo mais ou menos desses acontecimentos. Se você tem uma vida que o tempo todo você olha para as notícias, você olha para a mídia, o tempo todo você vê os problemas do mundo que estão acontecendo, se o tempo todo você tem um impulso dentro de você para procurar essas notícias, para procurar esses acontecimentos, querer saber tudo, querer saber até onde vai a maldade, é muito provável que ao longo de um período você se veja extremamente desanimado com a vida. Que você não veja esperança, que você não consiga ver a luz por trás das situações, que você não consiga entender o porquê aquilo está acontecendo, do plano espiritual, qual o motivo espiritual daquilo está acontecendo, por que que Deus, por que que a providência divina deixa que aquele acontecimento ocorra, deixa que aquelas pessoas sofram, padeçam de alguns problemas, se vejam presas àqueles problemas, não consigam sair. E aí a gente fica sempre com muito mal do outro, muito mal do próximo. A gente já olha para as pessoas assim, já com certo medo, com certo pé atrás. A gente já não confia mais tanto. A gente já não confia mais tanto na luz das pessoas, na bondade. A gente olha para as pessoas à nossa volta e a gente não vê irmãos. Ao contrário, a gente vê adversários que a gente tem que se defender, que a gente sempre tem que estar à frente para não se prejudicar, para não ser deixado para trás. Eu gosto de uma das ideias do Gasparetto. Como eu sigo a Gisela Valini, ela fala muito do Gasparetto. E tem uma ideia que eu concordo completamente com ele. Que o mal que existe no outro só pode me afetar através do mal que existe em mim. Muitas vezes a gente fica com medo dos outros, das outras pessoas, das situações externas. A gente fica com medo de que venha uma pessoa de fora e que nos prejudique e que nos influencie malignamente, nos influencie de uma forma não muito ética, não muito boa. E aí a gente fica com muito medo das outras pessoas, do mal que existe nos outros.
Só que a gente esquece do mal que existe dentro da gente. E que o mal que existe dentro da gente abre as portas para que o mal que existe no outro possa adentrar na nossa vida. Tudo é por sintonia. O mal que o outro ele te faz, ele só te afeta se existe uma similaridade entre aquele mal do outro e o mal dentro de você. Eu não estou dizendo que de uma forma física, externa, o outro não possa te causar algum prejuízo, não possa te convidar a alguma influência. Mas como dizia, por exemplo, Osho, o que o outro ele pode afetar é apenas a sua periferia. O seu centro, o outro ele não consegue abalar, o outro ele não consegue penetrar. O outro ele só consegue afetar o seu ego, afetar a sua periferia. Então, o que convida, o que faz com que as portas de dentro de você se abram para o mal que existe no outro, é de fato o mal que você insemina dentro de você mesmo. Tem uma história que a Maíse Braga ela conta, eu assisto com frequência as palestras dela, e ela conta de uma vez que perguntaram pro Chico: Chico, você tem medo de alguma coisa? Aí o Chico respondeu: eu tenho pavor. Pavor, Chico? Mas do que você tem pavor? E ele disse: da fera que ainda existe dentro de mim. E não era qualquer espírito. Era Chico Xavier. Um ser de tremenda luz, de muita compaixão. Uma pessoa que poderia enriquecer com os trabalhos ao qual ele foi instrumento. Que poderia muito bem pegar toda aquela renda e trazer para ele próprio. Uma pessoa tão bondosa quanto ele, com tanta compaixão, que pensava tanto no próximo. Um espírito como esse tinha plena consciência da fera que existia dentro dele. E quantos de nós, que ainda estamos muito longe desse estado, que ainda estamos no começo do caminho, não temos a consciência dessa fera que habita dentro da gente. Inclusive, essa fera acaba comandando acho que quase todas as nossas ações diárias, os nossos estados emocionais. E a gente não tem nem um pouco de consciência de onde ela vem, por que ela existe, no que ela nos influencia. Então, quando a gente percebe isso, a gente sai da postura de querer ficar se defendendo das outras pessoas, porque a gente entende que o mal que existe na outra pessoa só vai poder me afetar enquanto eu ainda dar poder para o mal que existe dentro de mim. E acredite, comparando o mal que o outro pode nos afetar com o mal que a gente pode trazer de prejuízo, que já existe dentro da gente, não tenha dúvida que o nosso próprio mal que existe dentro da gente devia ser muito mais um objeto de preocupação pra gente do que o mal do outro. Porque é esse mal que existe dentro da gente que leva a gente pro buraco. É esse mal que existe dentro da gente que a gente não olha, que a gente não se preocupa, que a gente não ora e não vigia. É ele que nos leva pro fundo do poço. É ele que prejudica a nossa vida de forma integral. Então, por mais que os outros façam o que façam, por mais que existam pessoas que tenham um nível de consciência que, de uma certa forma, acham positivo influenciar negativamente outras pessoas,
ou prejudicar outras pessoas e pensar só no próprio umbigo, por maior que seja o mal que essas pessoas possam nos fazer, elas nunca poderão fazer um mal tão grande quanto o mal que a gente faz pra gente mesmo. Então, se a maldade do outro me afeta, se a negatividade do outro me afeta, se a inveja do outro me afeta, se o pessimismo do outro me afeta, é porque algo dentro de mim está na mesma sintonia com esse mal do outro. E por isso ele me afeta. Por isso ele me influencia. Por isso eu não vejo recursos para me defender. Porque eu estou na mesma faixa de frequência. Eu penso a mesma coisa, eu sinto a mesma coisa. O problema ele começa porque a gente não sabe o que a gente sente. A gente não sabe o que a gente pensa. A gente não vigia, a gente não tem consciência, a gente não está presente. A gente pensa qualquer coisa, sente qualquer coisa, fala qualquer coisa, mas não tem nem um pouco consciência do que a gente está pensando, do que a gente está falando, do que a gente está sentindo. E a gente deixa a vida ligada no piloto automático, sendo que a vida ela não tem esse recurso, mas a gente finge que tem e a gente deixa a vida levar a gente. Do jeito que a gente está, do estado de doença que a gente muitas vezes está. E a gente deixa a gente ser conduzido por esses nossos problemas pessoais, por esses nossos detritos, pela sombra que nos assedia, que existe dentro da gente. Então a gente deixa, a gente segue. A gente não põe reparo, a gente não olha, a gente não vigia. E muitas vezes a gente reclama do outro, do mal do outro, da rigidez do outro, da grosseria do outro, da inveja do outro, do pessimismo do outro. É sempre o outro. O outro faz isso, o outro me prejudica, porque minha vida não vai ficar boa até que o outro mude. Né? Tem aquela frase, né? O inferno são os outros. Só que enquanto a gente continuar pensando que o inferno são os outros e que o inferno não está dentro da gente, as coisas não vão mudar pra gente. A gente não vai evoluir. Os outros não vão deixar de nos influenciar, não vão deixar de nos machucar, de nos ferir, de ter poder sobre a gente. Porque a gente ainda acha que o outro tem poder. Porque a gente ainda acha que a maldade do outro é maior do que a nossa própria maldade interna. Que a sombra do outro traz mais prejuízo pra gente do que a nossa própria sombra. Então a gente precisa olhar para a nossa sombra, a gente precisa repará-la, trazer luz para a sombra, não se deixar ser conduzido pela sombra, pela raiva, pelo medo, pela ira. Passar a orar mais, meditar mais, olhar para dentro, se autoconhecer, para conhecer também as sombras, trazer a luz para os nossos aspectos mais sombrios. E somente quando a gente expande a nossa luz interna, que a gente traz claridade para as sombras, é que cada vez menos as palavras grosseiras do outro, a maldade, a ira, a ofensa, o julgamento, o pessimismo, menos essas coisas nos afetam, porque menos existem consonância e sintonia com aquilo que existe dentro da gente. Porque a gente está trazendo luz para as sombras. A gente não está deixando a nossa fera tomar as rédeas da nossa vida e agir pela gente e falar pela gente.
Em momentos de adversidade, a gente não sabe ser humano. A gente sabe ser fera. A gente sabe ser um animal, virar bicho. Isso a gente sabe fazer. Agora, em momentos de adversidade, de briga, de discussão, a gente sabe virar humano. A gente sabe ponderar, olhar para dentro, meditar, intuir o que fazer. Ou a gente age pelo impulso, pela teimosia, pela raiva. E a gente prejudica e aumenta cada vez mais o mal que existe dentro da gente. Então a única forma de realmente se proteger do mal que existe fora, não tenha dúvida, que é primeiro cuidar do mal que existe dentro. E que é cuidando do mal que existe dentro, olhando, acolhendo, transmutando, é que a gente vai expandindo a nossa luz e que o mal que existe fora já não nos afeta tanto. Porque ele já não mais encontra eco na nossa alma. Então entenda, por maior que seja o mal que o outro te faça, por maior que seja o julgamento que o outro te faça, por maior que seja a ofensa que o outro te fale, por maior que seja o desejo que o outro tenha de que você caia, ou de que algo na sua vida não dê certo, quem bate o martelo para dizer se aquilo que o outro deseja vai acontecer ou não, é você. Então, se ainda existir resquícios dentro de você de luta, de briga, de ofensa, de julgamento, de inveja, tenha certeza que o que o outro gritar para você vai causar um eco dentro de você. Mas se não existir similaridade dentro de você, por maior que seja o grito do outro, ele vai passar por você, ele não te afeta. E ele não te afetará. Então a gente precisa olhar para dentro, meditar mais, ter mais consciência sobre as nossas atitudes, sobre as palavras que a gente fala, sobre os momentos onde a nossa fera interior, sobre os momentos onde a nossa sombra nos assedia e nos convida a gritar, a brigar, a agir pela inconsciência, a deixar de lado a ética, as boas atitudes, a boa postura. A gente precisa ter consciência nesses momentos para não nos deixar levar, para que a gente possa parar, possa refletir e falar: eu não quero que a fera que existe dentro de mim tome conta. Eu não quero que eu viva através da minha sombra. E nesse momento ali a gente pode escolher qual atitude tomar, qual palavra falar, qual postura ter. E essas posturas não vão estar impregnadas com a nossa sombra interior. O mal do outro só nos afeta através do mal que existe dentro de nós. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Espero que tenha tocado aqui o coração de vocês, que tenha feito sentido. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. E eu espero vocês no próximo vídeo.